Graça e paz, irmãos. Paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que benção. Não, isso não precisa, não, João. Não? Ah, tá. É uma oportunidade muito ímpar, né? Estarmos aqui toda terceira quarta-feira do mês, para termos esse momento de oração, de meditação, sabe? Para termos esse momento também de orar, de clamarmos, de consagrarmos, de darmos esse gás nessa caminhada celular. Meus irmãos, a caminhada do Evangelho é uma caminhada não para velocista, mas para maratonista. Não fiquem impressionados com os velocistas na caminhada do Evangelho. Não fiquem. Foquem nos maratonistas. Porque na caminhada do Evangelho não é importante como você começa. Porque muita gente começou ali aos trampos, aos barrancos, numa tranqueira danada, e Deus foi gracioso e terminou de uma forma espetacular. 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 Por quê? Porque essa é uma caminhada que exige perseverança. Não tanto explosão como de um velocista, mas de perseverar, de subir uma ladeira, de reduzir a velocidade, mas continuar. E por que eu estou falando isto? Porque assim é a vida de um líder de uma célula. Assim é uma vida de alguém que se lança numa célula. Né? Esse ano nós vamos para 11 anos, né, João? 11 anos. 11 anos liderando célula. 11 anos, meus irmãos. Olha, já apanhamos demais. Já fizemos coisas que não foram bacanas, já erramos muito. Mas como você persiste? Olha, numa caminhada que você vai sempre e constante. Então tem sido assim. Essa tem sido uma marca do ministério pastoral do nosso pastor. Uma caminhada de perseverança. Não são com grandes explosões, mas as coisas têm acontecido. Então, a nossa igreja, nós temos que entender isso também como igreja, porque esse é um DNA que foi desenvolvido aqui. Então, isso vai ser uma marca também da nossa liderança e das nossas células. Então, quando nos reunimos aqui toda terceira quarta-feira, crendo, ouvindo, num testemunho, num quebra-gelo, é para chamarmos mesmo todos a caminharmos de uma maneira perseverante. Então, que Deus te abençoe, é muito bom mesmo tê-lo aqui conosco. Mas antes, eu quero desafiar você com algumas coisas que estão acontecendo. Você que é líder, você que está participando de uma célula. Então, a primeira é essa aí. Olha, o culto das Déboras. Anote, partilhe lá na sua célula. Quem aqui está recebendo a comunicação pelo WhatsApp da igreja? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui não está recebendo a comunicação pelo WhatsApp da igreja? Eu desafio você, ao término, passar ali, ó, o telefone, vai ter o telefone ali no final, você pega o telefone, está também no boletim da igreja, anota, você mandou uma mensagem ali, na hora você é cadastrado e passa a receber as comunicações. Então eu quero destacar esse culto e destacar a palavra do Luiz Felipe mesmo, que tem sido assim muito usado em nossa igreja, um filho de nossa igreja. Então, venha, porque com certeza Deus vai falar com você. O outro é esse aí, olha, o retiro das mulheres. E, tia Marlene, foi bom ou não foi bom? A senhora vai esse ano? Olha só, foi bom, teve festa, brincadeira, o retiro Eu Mais Uma. As inscrições já estão abertas, um final de semana no shopping, olha, vai ter shopping lá também. Um final de semana no shopping é uma perdição mesmo. Perdição. Amém, eu ouvi até amém aí. Não, segura esse amém aí. Tá doido, não? Vocês não gravaram esse trem não, né? Edita isso aí, corta isso, tá? Mas um final de semana num hotel muito bacana lá na região dos Lagos. Olha, vai ser muito legal. Muitas amigas não cristãs. Então, quero desafiar você a desafiar a sua célula. Aí, a estar lá, vai ter palavra, oração. E olha, eu creio mesmo que você vai voltar diferente, se você for. Você vai voltar impactada.
E nós estamos nessa busca pelo eu mais um. Então é esse. Outros são os cursos do CFM. Eu não sei quanto a você, se você já fez todos os cursos, mas meu irmão, minha irmã, as inscrições já estão abertas. Eu quero desafiar você a investir nessa área, no crescer, no propósito, no lidere, mulher única, mulher que prospera, homem ao máximo e veredas antigas. Olha, sábado passado nós tivemos aqui um seminário bem curtinho mesmo, para desafiar e aplicar a metodologia do 1+1, né? Que é o nosso discipulado. Os nossos 5 encontros que nós temos, né? Com aquele que vamos desafiar, com aqueles que nós queremos caminhar na nossa célula. Você que é líder, você não pode perder tempo. Essa sempre foi uma das grandes falhas que eu tive. A pessoa chegava na célula, deixava passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Olha, é convertido, se converteu, está lá na célula, já faz. Lá na nossa célula chegou um pastor um tempo atrás. Por que ele não vai fazer? E olha, eu coloquei o novo convertido para fazer com ele. Ele falou, quem vai fazer comigo? É você? Eu falei, você vai fazer com ele. E olha, eu creio que você vai aprender muitas coisas. E como foi abençoado. Então, isso é para a gente startar esse processo. Se a pessoa já fez o 1+1, ela pode fazer o crescer. Aí ela já entra no propósito e já vai estar pronta para o lidere. Então, eu desafio você a se inscrever, a fazer e a desafiar a sua célula. Então, leva o calendário, leva lá o link de inscrição que está lá no Celulaim, e participe disso aí, tá bom? O seminário de sexologia que vai acontecer em agosto. Então, já peço para você aí reservar, marcar na sua agenda, em agosto, nos dias ali 30 e 31. Quem fez ano passado viu como nós fomos impactados, como nós fomos desafiados. E como, nesse seminário, aprendemos que muitas coisas, meus irmãos, nós não temos noção. Nós não sabemos responder, nós não sabemos conversar e nós não sabemos abençoar pessoas com problemas nessa área, com problemas dessa ordem. Então, esse seminário que está sendo organizado aí pela Rede Ponte, assim, o David, ele é uma pessoa assim, altamente especializada, sabe? Trouxe palavras assim poderosas e desafiadoras. Então, eu desafio você a se inscrever e a participar também. O outro é a colônia de férias que nós vamos ter aqui no mês de julho. Vai ser ali uma semana, começando na segunda-feira, dia 22, e terminando no dia da nossa feira. A nossa feira não, a nossa festa da roça. Então, a festa da roça, a colônia de férias vai terminar no sábado. Onde? Lá na praça. Vamos fazer essa grande festa. Então, se você conhece, tem amigos, convide. Meus irmãos, o Samuel, ele faz colônia de férias, ele participa de colônia de férias. Não tem uma colônia de férias no Rio de Janeiro a R$25. Não tem mesmo. Então, as vagas são limitadas mesmo. Então, participe. E a outra é a conferência, o outro aviso é a conferência de aniversário. Quem esteve no Paixão Contagiante do ano retrasado? Aqui. O pastor Robert Lai pregou lá e ele estará aqui conosco. Meus irmãos, o pastor Robert Lai, avise para a sua célula, esteja aqui. O pastor Robert Lai é um apóstolo. Ele não tem esse título, não é um título, mas ele é um apóstolo no sentido epistemológico da palavra. Ele é uma pessoa mesmo, foi um visionário, alguém que trouxe uma mensagem há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, esse homem foi um dos pioneiros a trazer a visão celular para o Brasil. E vocês não sabem o preço que ele pagou. E vai estar aqui conosco um homem mesmo de Deus, o Daniel Mazzoni, uma liderança da nova geração, despontando aí no Brasil, um homem de unção, de poder. Então, eles estarão aqui. No sábado, nós teremos oficinas, nós teremos workshop aqui à tarde. Então, nós teremos a programação na sexta, dia 5, no dia 6, sábado pela manhã, 2 palavras,
uma com o pastor Robert Lai, outra com Daniel Mazzoni, e à tarde, workshops aqui. Teremos aqui 5 workshops, e você pode se inscrever, nós vamos soltar isso aí nas nossas redes, tá bom? E por último, a nossa festa da roça. Eu fiquei muito feliz aí com o desafio que a igreja aceitou. Nós vamos impactar o bairro Peixoto, nós vamos chacoalhar esse bairro de Peixoto, vamos fazer uma festa da roça maravilhosa. Eu quero já desafiar você para desafiar a sua célula, a sua supervisão. Se uma célula não conseguir fazer uma barraca, montar uma barraca, junta a supervisão junta lá e faz uma barraca, pega aí um tema. Então, aqueles que querem participar, está aí o telefone do WhatsApp da igreja. Grave esse número, manda para lá o que você vai fazer. Eu quero fazer uma barraca de milho, de caldo, de churrasquinho. Olha, a ideia que você tiver. Tudo aquilo que nós arrecadarmos nessa festa da roça, nós vamos aplicar no desenvolvimento ali do bairro Peixoto, especialmente na manutenção da área das crianças do nosso bairro. Então, nós queremos abençoar o nosso bairro e nós vamos abençoar esse bairro. Então, vem com a gente, tá bom? São esses os avisos, e no mais você fica aí de olho no telefone aí, no WhatsApp aí da comunicação, e você vai ficar muito bem informado. Irmãos, abra aí a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 7. Eu quero partilhar algo que Deus tem colocado assim no nosso coração, discutindo, pensando algumas coisas lá no Célula Pastoral. Abriu? Mateus capítulo 7, verso 24. Palavra do Senhor que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as observa, será como o homem nércio, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu em ruína. Vamos orar? Vamos orar pedindo direção do Senhor. Deus, está aí a tua palavra. Eu quero rogar por graça e misericórdia naquilo que eu falar, que o teu Santo Espírito, a Deus, fale a tua igreja. Naquilo que eu errar, naquilo que eu pecar, que o teu Santo Espírito mostre a tua igreja. A minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é o nosso desafio. Esse é o grande desafio. E eu creio mesmo que cada vez mais, como igreja, como PIBCOPA, como comunidade local, essa igreja tem abraçado isso. Meus irmãos, é impressionante ver aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Sabe, domingo passado, nós conversamos sobre isso aqui. Nós temos todo um movimento hoje, no mundo, é mundial, um movimento que trabalha intensamente para denegrir a imagem da igreja. Sabe, tem um monte de cristão hoje com vergonha de falar que é cristão, porque acha que vai ser associado a A ou B. Mas não, nós fazemos parte de um movimento que tem transformado o mundo há séculos, há milhares de anos, debaixo de poder do Santo Espírito de Deus. E quando nós olhamos para esse desafio, nós percebemos grandes coisas que Deus tem feito aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja, mas também hoje no nosso bairro. Olhem só, a associação veio até a gente, eles pediram para nós, para a igreja, para esse povo aqui, fazer uma festa. Façam uma festa que envolvam as famílias do bairro Peixoto. Meus irmãos, isso é poder de Deus.
Você sabia? Eu não sei há quanto tempo você está aqui, eu não sei há quanto tempo você congrega aqui, mas eu não sou desse tempo. Mas teve um tempo que a igreja era altamente mal vista aqui no bairro. Tinha um jornalista, um colunista de um grande periódico do nosso país, que na segunda-feira ele escrevia uma coluna contra a igreja, contra essa igreja aqui, falando do caos, do importúnio, de uma série de coisas. E hoje o bairro diz: olha, nós queremos que vocês venham para a praça, que vocês ocupem, nos ajudem nisso, nos ajudem a revitalizar esse espaço, nos ajudem. Isso é poder de Deus, isso é ação do Espírito Santo, isso não é natural. Não é natural, uma ação do Senhor, é uma resposta do Senhor a uma igreja que diz: eu digo sim, eu digo sim. Eu não sei se você foi impactado com a leitura de Atos, eu falei para vocês, é melhor do que série de Netflix. E olha que tem 2 séries lá que eu estou me segurando para não assistir, falando: sai de mim, eu não vou assistir, eu vou focar em Atos. Vocês viram o de repente de hoje? O de repente, no verso 7, no texto de Atos hoje? Quem conseguiu fazer o 1, 2, 3 hoje? Teve um de repente lá, o verso 7. De repente o quê? No verso 7, de repente um anjo apareceu. De repente, é o livro do de repente um anjo apareceu. De repente, sabe, quando uma igreja se reúne num propósito, quando uma igreja se reúne numa visão, de repente coisas acontecem, de repente a associação bate e diz: eu quero a sua ajuda. De repente, aquele vizinho que você convidou, aquele amigo que você convidou, aquela pessoa, de repente chega: rapaz, como que é aquela reunião? Eu quero ir lá. Olha, eu quero que você ore. Olha, eu quero que você me visite. Eu quero, de repente. Isso por quê? Por quê? Não é porque o acaso chegou, não é porque coisas estão sendo construídas. E uma construção, ela tem uma das coisas muito importante numa construção, fundamental numa construção, são os seus alicerces. Esse texto que acabamos de ler, ele fala sobre alicerce. É por isso que lá na célula pastoral, ouvindo palavras, isso vem no nosso coração. Vamos trabalhar os próximos encontros do céu. Nós vamos trabalhar os fundamentos de novo, sabe? E nós chegamos a uma conclusão: periodicamente nós vamos ter que trazer os fundamentos, pelo menos uma vez por ano, pelo menos. Então, meus irmãos, tudo isso aqui, diante desse grande desafio que Deus colocou diante de nós, é fruto de alicerce. E o que Jesus diz nesse texto? Jesus diz o seguinte: olha, se uma casa for edificada sobre areia, vai cair. E a minha pergunta é: em que você tem edificado a sua liderança, a sua célula, o seu ministério? Porque se você estiver edificando sobre coisas que não são sólidas, vai cair. Sabe por quê? O texto que acabamos de ler fala que a chuva cai, e vai cair sobre todos, sobre bons e maus, sobre justos e injustos. A chuva vai cair, ela vai cair. E qual vai ser a diferença? A diferença é que uma casa, uma construção está sobre a rocha, a outra sobre a areia. Então, quando nós tem que passar aí, aqui eu não estou passando. Caminhamos numa visão de multiplicação, numa visão de pastoreio, numa visão, nós precisamos saber em que nós estamos construindo esta visão, porque nós já trabalhamos isso. Deus deu uma visão ao nosso pastor. Essa é a visão da sua igreja. Sabe, eu gostaria muito, eu desafio você a saber a visão da sua igreja. Sabe, a saber, a ter isso cravado no seu coração.
Sabe, como você sabe uma série de coisas na sua vida, como você sabe o número do seu CPF. Não me fala se você não sabe, mas diz aí, amém, eu sei, amém. Como você sabe o número da sua identidade, amém. Como você sabe também o número dos seus 10 principais amigos, o número de celular, sabe nada, agora é só pelo nomezinho, é só pelo WhatsApp e com foto. Entendeu? E se o peão muda a foto, gente, quando vocês mudarem a foto lá no WhatsApp, tem que avisar as pessoas. Isso dá um problema danado. Eu tenho um grupo. Aí, gente, eu vou abrir um parênteses. Aí você abre o grupo, vai estar lá. Fulana, olha só, aquela panela, assim, mudou a foto do grupo. Ela foi lá, não achou a pessoa lá que mudou a foto. Aí viu uma foto, num outro grupo falou, é essa aqui. Aí mandou lá o zap. Aí imagina, lá falando sobre panela, aí eu aproveito, né? Eu aproveito para dar uma gaiatada. Mas, gente, essa é a sua visão. É a visão da sua igreja. A visão da nossa igreja. Honrar o rei com toda a nossa vida. Sabe? Honrar o rei com toda a nossa vida. Por isso que nós temos uma missão de levar esse reino para todas as pessoas em todos os lugares. Sabe, anote isso, entenda isso. Então, quando você estiver lá na recepção, quando você estiver na porta, quando você estiver tocando, quando você estiver pregando, quando você estiver ministrando na célula, que você entenda isso, compreenda isso. É por isso que você... Por que eu sou líder de célula? Porque eu quero honrar o rei com toda a minha vida. Por que você ministra, fica lá, trabalha? Meus irmãos, 130 acampantes, saindo 3 ônibus. Que bênção! Agora você imagine, nós vamos orar daqui a pouco por João Marcos, sabe, por Júlia, são os pastores que Deus tem colocado à frente da Rede Ponte, por toda a equipe que está debaixo deles. Mas qual o propósito disso tudo? É entreter? É passar 4 dias ali em Itaipava para entreter? Para dar um relax para os pais? Um final de semana e para os pais terem um chamego? Não! O propósito é para que esses meninos e meninas aprendam a honrar o rei com toda a vida deles. E entendendo isso, levem esse reino aos amigos na escola, no curso de inglês, na academia, onde quer que eles estejam. Todos os amigos em todos os lugares. É por isso que cremos em célula. Sabe, célula não é a nossa visão, célula não é a nossa missão, mas é a estratégia que Deus tem dado a esta igreja, a este pastor. É a visão. A visão é termos um grande grupo de recepção. A visão é termos um grande ministério de esporte. A visão dessa igreja é termos uma grande equipe de louvor, um grande coral. Sabe, não. Deus tem dado uma visão e uma missão. E entendemos que para cumprirmos essa grande missão e essa visão, a melhor estratégia é célula. Tudo mais convergindo para isso. E por que célula? Porque cada discípulo em uma célula pode ser um ministro. E cada casa pode ser uma igreja. Sabe, meus irmãos, a nossa célula está passando por um vento. Como diriam os nossos irmãos pentecostais, nós estamos numa prova. E oramos terça-feira. Choramos. Uma tragédia bateu a nossa célula. Sabe, foi muito difícil, tem sido muito difícil. Esses últimos 7 dias. Quando nos reunimos, começamos a chorar. É muita dor. Sabe, muitos pontos de interrogação. Mas quinta-feira passada, eu estava lá em Moça Bonita. Nós estamos distantes daquele lugar. E se não fosse aquela amada célula, naquele sepultamento, só estaria
eu e o pastor João Marcos. Mas, meus irmãos, quando eu olhei, eu vi mulheres que trocaram turno no trabalho. Eu vi empregada doméstica que falou para a patroa: tem que ir. Eu vi professora pedindo a diretora para ser liberada. Eu vi executivo de banco pedindo para cliente cancelar mesmo o encontro com o cliente. Você imagina, Mamon é um Deus nesses lugares. E todos lá, todos, sabe, não tem visão linda, aquilo mexe com a gente, lá chorando, abraçando, falando: não sei o que falar, mas eu estou aqui contigo, sendo ministros e ministras da parte do Senhor, sabe, sendo pastores e pastoras da parte do Senhor, sabe, ninguém lá tem patente, sabe, ninguém lá tem pedigree, tem título. Não, o que são homens e mulheres que toda semana se encontram e se amam, tentam se cuidar. É isso que é célula. É isso, é por isso que todos os pastores têm célula. Sabe, não é porque nós temos que ter, porque nós queremos também sermos cuidados. Também rasgamos o coração lá. E qualquer um mesmo, qualquer um pode ser líder. Qualquer casa pode ser aberta. E uma igreja lá instaurada. Então, esse é o nosso grande desafio. Essa é a nossa grande estratégia. É caminharmos nessa linha. Cada ministro, cada discípulo de Jesus de Nazaré, dessa igreja, que ele seja um ministro. E cada casa seja uma igreja. Cada casa nessa cidade do Rio de Janeiro. Depois nos escritórios. Depois nas repartições públicas. Depois nas universidades. E nós vamos ver essa cidade sendo mudada. Então, para isso, nós temos alicerces, pilares, fundamentos. E eles são importantíssimos. E nos próximos 4 encontros nós vamos ver um por um. Vamos passar sempre aqui a visão. Vamos passar sempre aqui a missão. Vamos passar sempre aqui a nossa estratégia. E vamos sempre trabalhar cada pilar. Sabe, quando nós olhamos para pilares, meus irmãos, nós sentimos segurança, fundamentos, alicerces. Nós encontramos segurança. São importantíssimos. Nós temos uma sede campestre. Não sei se você sabe, mas nós temos uma sede campestre. Nesta sede campestre, nós temos um prédio lá que comporta umas 150 pessoas, uns 150 beliches. Um prédio. E sabe o que nós temos feito com ele? Nada, ele está interditado. Sabe por quê? Porque ele tem uma rachadura enorme. Ele tem uma rachadura. E diante daquela rachadura, quem fica ali dentro? Você ficaria? Você deixaria uma pessoa que você ama ali dentro? Não. E nós não somos imprudentes. Não temos como hoje reparar aquilo. Usamos outras partes da sede campestre, mas aquela está interditada. Sabe por quê? Porque fundamento, pilar, são coisas muito importantes mesmo. E quando nós falamos dos fundamentos de uma célula, da visão celular, do movimento celular, nós estamos falando de fundamentos que são importantes em qualquer modelo. Não importa o modelo celular, não importa se é MDA, DNA, G15, G30, G12, G1000, C100, grupos pequenos, pequenos grupos, não importa, PGM, isto que está posto
diante de vocês, que está no manual do líder de célula, que está lá no site, é algo que não pode ser tirado. Se tiver uma ranhura, vai cair. Isto foi descoberto e desenvolvido por gente que estuda isso há décadas. Há décadas. Sabe o que tem de parecido com as células de Bangladesh e as células da Europa? O que tem de parecido com as células, com os cristãos que têm célula na África do Sul e os cristãos que têm célula na Colômbia e no Brasil? É isto. Sabe, o Dr. Ralph Nabel foi o primeiro a sistematizar isso. Um homem também visionário. Então isso é fruto de trabalho, de pesquisa, de exame. E o primeiro pilar, sabe, da visão celular é a vida piedosa. Esse é o primeiro pilar. Sabe, o primeiro pilar é esse. Parece óbvio, mas, meus irmãos, o nosso pecado está sempre no óbvio. Sempre no óbvio. Sabe, sempre no óbvio mesmo. O diabo, ele nunca faz estardalhaço para nos derrubar. Na nossa caminhada com ele, na nossa caminhada de luta, de guerra contra ele sempre investe nessas pequenas coisas. Sabe, ele foi brincando e ele foi trabalhando a vida de Sansão, até que um dia ele conseguiu. Ele conseguiu. Então tem sido no óbvio que nós temos caído. Tem sido no óbvio que nós estamos perdendo a guerra. Quando nós falamos de oração, de vida piedosa, meus irmãos, até quem é liberal, progressista, crê na oração. Pergunta para um liberal, para um progressista: você crê no poder da oração? Creio. Mas você acha que existe uma divindade? Não. Como você crê? Porque pelo menos traz um efeito placebo para a pessoa. Até eles creem. Sabe, nós temos muitas diferenças entre os cristãos evangélicos. São muitas as diferenças. São muitas mesmo. Entender o mundo evangélico é um desafio. É um desafio. Entender então o mundo batista é um desafio tremendo ainda. Porque onde tem 2 batistas, você tem 10 pensamentos. Só bastam 2 para terem 10 pensamentos ali. Agora, não há discordância quanto à importância da vida piedosa, da oração entre os cristãos. Há discordância? Para os pentecostais a oração é importante? E para os tradicionais? É importante. Então qual é a diferença? A diferença é que existem cristãos que oram e cristãos que não oram. Cristãos que têm vida piedosa, esse pilar importantíssimo, e cristãos que não têm. E gente, eu vejo como que isso tem gerado problemas e como isso tem impedido o nosso caminhar, o nosso romper certas barreiras. Porque nós temos feito muita coisa na força do nosso braço. Na força do nosso braço. E na força do nosso braço nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos mesmo, isso é sério, porque nós não vivemos num mundo natural. Nós somos de um povo, nós fazemos parte de um povo, nós somos descendentes de uma raça que anda no sobrenatural. Esta é uma verdade. E só tem uma maneira de andarmos assim, é andarmos debaixo de oração, tendo uma vida piedosa. Sabe, eu vou passar isso aqui para falar um pouco. Este pilar, ele se tornou um desafio por uma série de fatores. E um desses fatores, eu coloquei só 3 aqui. Um desses fatores é um divórcio entre teologia e oração. Porque foi incutido na nossa cabeça que saber, que estudar, afasta da oração.
E orar tem que necessariamente afastar do estudo teológico. Vocês têm visto como que Deus tem abençoado através desse púlpito, como que nós somos alimentados, como que nós temos investido nessa área de ensino, como tem sido uma direção do nosso pastor investir em ensino, entendendo que esse é um outro alicerce, porque é ele quem baseia o discipulado. Mas há um tempo atrás tivemos sim um divórcio, especialmente nas escolas de formação, nas escolas de formação pastoral. Por isso que nós cremos hoje que pastor tem que ser formado na igreja. Ele tem que ter sim conhecimento teológico, mas ele tem que ser formado na igreja por outro pastor. Tem que ser aqui, tem que nascer aqui, no chão da fábrica, para não ter esse divórcio. Então isso trouxe muitos, mas muitos males mesmo. Uma outra coisa da nossa época que trouxe muitos males na caminhada da vida piedosa é essa visão utilitarista e narcisista da vida. E a prova dessa visão utilitarista e narcisista é revelada através das nossas orações. Gente, há um exercício muito sério na vida piedosa que todos nós, especialmente você que é líder em treinamento, você que é líder, tem que fazer. E o exercício é: escreva as suas orações. Se você quer uma ajuda nisso, ore, grave as suas orações, depois ouça ou escreva. Você vai começar a ficar com vergonha daquilo que você ora. Porque a nossa oração ela está carregada de narcisismo e de utilitarismo. É só perceber, meus irmãos, o quanto que nós não choramos mais pelos perdidos. O quanto que virou ponto comum uma pessoa não aceitar Deus. O quanto que virou ponto comum a gente ter um ente querido numa vida promíscua, numa vida errada, e a gente é assim mesmo. E não lutar em oração, falar assim: Deus, muda esse homem, muda essa mulher. É por isso que vão surgindo coisas que a gente assim nem imagina cristãos fazerem. Como que vive uma vida dupla? Como? Por quê? Porque as nossas orações, elas estão tarimbadas disso. Sabe aquela oração, a oração da alfândega, da aduana? Eu meti o pé na jaca. Lá no exterior. Fiz tudo aquilo que não deveria. Estourei tudo que é limite. Fui escondendo um monte de coisa dentro da mala. E aí eu vou para aquela fila falando assim: Deus, que eu não seja chamado. Deus, me livra. Como que nós fazemos um tipo de oração desse? Como assim? Como assim a oração assim? Deus, eu burlei aqui o imposto de renda, mas que eu não caia na malha fina. É o utilitarismo, é o narcisismo. Só oramos, só clamamos, só pedimos quando é pelos nossos. Choramos pelos nossos filhos, mas só para que eles se deem bem. É pai que não consegue chorar pelo pecado do filho, de reconhecer que o filho é um pecador. Deus, muda esse homem, muda essa mulher, muda esse rapaz, muda esse jovem. Nós precisamos virar algumas chaves. Então, o pilar da vida piedosa, ele é importantíssimo. Se ele estiver arranhado, se ele estiver balançado, vai ruir tudo mesmo, tudo. Um outro grande desafio de nossa época é esse desenvolvimento tecnológico. Eu vou mandar um áudio pedindo mesmo um desafio de oração. Para esses 4 dias, nós assumimos um compromisso como igreja de abençoarmos esses meninos e essas meninas. Todos os dias, dedicarmos pelo menos 5 minutos de oração. Pelo menos
5 minutos de oração nos próximos 4 dias. Eles estão levando 20 amigos não crentes. São 130. Sabe, pedindo a Deus que os avive, que o fogo venha sobre eles, que eles saiam incendiados como tochas vivas, que eles venham e voltem e ganhem suas escolas, ganhem os seus amigos, ganhem os seus vizinhos. E a tecnologia, ela vai minando esse entendimento e essa necessidade. Sabe, você lembra, a sua época, você que é cristão, que está nessa caminhada há mais tempo, você lembra quando você chegava em casa e encontrava a sua mãe de joelhos, orando por você? Quantas histórias foram assim? Quantas histórias? Sabe por quê? Porque ela não tinha WhatsApp. Então saía de casa, o que ela tinha? Oração. Então saía de casa, o filho saía de casa, começava o quê? A orar. Quando parava de orar? Quando o filho voltava. Quanto filho que deixou de ir para a balada porque ele sabia o seguinte: minha mãe só vai dormir quando eu voltar. Parou de ir para a balada. Por remorso, tudo bem, mas parou. Porque a mãe estava lá. Hoje é o seguinte: filho, não precisa nem me responder, mas eu quero só ver o azulzinho, tá? Que você chegou lá. Sabe, nós fomos. Eu lembro um tempo atrás, há um tempo atrás é um tempo atrás mesmo, gente. Eu já estou aqui há 14 anos. Jazinho, 14 anos. Nossa, fiz as contas esses dias. Esse ano é um ano muito bacana para mim, né? Eu vou completar 40 anos de idade, mas esse ano eu completei 20 anos de conversão. Eu estou muito feliz. Porque, assim, a primeira metade da minha vida foram anos muito difíceis. Mas quando o Evangelho entrou na minha vida mudou radicalmente. Vocês não têm ideia como que a minha vida, como que eu tenho alegria, tudo aquilo que o Evangelho trouxe para a minha vida. Então, esse ano eu completei 20 anos, mais da metade da minha vida servindo ao Senhor. Uma honra mesmo. E eu lembro, há um tempo atrás, eu encontrei um pai e uma mãe desesperados. Eu estava numa reunião e eles entraram e desesperados mesmo, falaram assim: Roberto, eu não encontro fulano. Eu não encontro fulano. Por quê? Fulano foi para um lugar, eles ligaram para o tal lugar, o fulano não chegou lá. Ficaram desesperados. E começaram a rodar a cidade. E bateram em tal lugar, e foram em tal lugar, e foram nisso, e foram naquilo, e ligavam. E cada porta que eles batiam e que não tinham resposta, aí que desesperavam. E chegaram na minha porta. E eu também desesperei, gente. E eu lembro, a gente liga para Beltrano, e liga para a casa de outro, e começou uma volta num grande deserto, atrás mesmo do menino. E eu lembro que teve um momento que deu um estalo. Eu falei assim: vocês oraram? Não. Falei: pô, vamos orar, gente. Vamos orar. E oramos. Deus. E eu vi que ele não deu muito amém na oração, mas eu falei: Deus, esse menino está nas tuas mãos. Não importa, se ele estiver no vale da sombra da morte, agora nós colocamos em tuas mãos. Está nas tuas mãos. O que se pode fazer? E isso é tão real, é tão verdadeiro nos nossos dias, que olha a loucura que nós falamos com as pessoas, quando as pessoas partilham problemas conosco. É uma frase que não é uma frase que veio do céu. A frase é: poxa, diante disso eu só posso... Como assim? Como assim eu só posso orar? Como assim eu digo para uma pessoa: olha, diante desse problema eu só posso orar? Como assim? A oração é a melhor, é a coisa maior que eu posso fazer por uma pessoa. Qual é o maior compromisso de um líder de célula com a sua célula? É orar por eles. É resolver o problema deles? Não, porque tem problema que você não vai resolver, e são muitos.
Mas orar, nós podemos. Sabe, não existe escudo contra a oração. Com 14 anos, eu fechei o corpo na quimbanda. Por uma série de fatores. Nós entramos no candomblé e por uma situação muito diabólica, eu fechei o corpo. E por que eu fechei o corpo? Por quê? Porque a minha mãe tinha pavor, mas pavor mesmo. E olha que a minha mãe é uma mulher braba. Vocês não têm ideia como minha mãe é braba. Meus irmãos, assim, eu não discuto com a minha mãe. Até hoje, não dá. É um negócio, é bravo demais. É bravo demais. A minha mãe, ela tem umas tiradas assim. Um dia, assim, para vocês entenderem, assim como minha mãe, eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu vou colocar um brinco. Aí eu falei assim, não mãe, Carlinho colocou um brinco, vou colocar um brinco também. Eu falava rápido, para ela não perceber, e se ela falasse sim, eu iria fazer o negócio. Ela, você vai colocar um brinco, arranca suas orelhas. Eu, tá bom, vou colocar mais não. É assim minha mãe, assim, rápido, uma psicologia fantástica. Mas ela tinha um medo, um pavor de uma mulher onde nós morávamos, que era uma feiticeira. Por isso que nós fechamos o corpo. Porque foi prometido, se vocês fecharem o corpo, isso não vai pegar em vocês. E há um processo mesmo, que é o processo do mérito, que baseia as religiões de todo mundo. O que é o mérito? O mérito é assim, se você faz, você vai ter. Então é o seguinte, se você dá um prato de farofa, ele vai te dar. E se o outro der 2 pratos de farofa? Ele dá para o outro. É assim, meu. E quem tem mais, vai. Só que o que é o cristianismo? O poder do cristianismo não é mérito, é graça. Ele faz porque Ele quis, porque Ele nos amou, porque Ele nos deu. E porque é gracioso, é por isso que tem poder. É por isso que tem poder. É por isso que não existe corpo fechado contra a oração. Tem corpo fechado na macumba, tem corpo fechado no budismo, tem onde que você quiser. Você pode entrar num processo e ali ter um despacho, um descarrego, vai acontecer alguma coisa. É verdade, isso é muito espiritual. Mas eu quero te falar que ninguém pode resistir à oração. Nós vimos no texto de hoje, o Herodes, ele tinha certeza que ele ia matar Pedro. Ele colocou 4 guardas lá. Tinham 4 guardas na cela, porque na cadeia tinham mais 20, e fora da cadeia tinham mais uns 30, mas o texto diz que uma igreja começou a orar, e a igreja começou a orar, e sabe o que aconteceu? De repente um anjo apareceu lá, e de repente os guardas não viram nada, e de repente as portas se abriram, e de repente Pedro saiu de lá, e de repente ele se encontrou bobo no meio da rua, e isso é verdade mesmo. Porque não existe corpo fechado contra a oração. As pessoas podem resistir ao seu discurso, as pessoas podem resistir à sua mensagem, os seus vizinhos que você convida no trabalho, onde quer que seja, eles podem resistir a tudo, até as suas boas ações, mas ninguém pode resistir ao poder da oração. Nós oramos e vai lá, é mais rápido do que qualquer banda, 5G, 10G, é mais rápido, vai lá. Toca, está lá do outro lado do mundo, ora, creia, vai acontecer. Nós vimos Miguel Zuger falando aqui da oração da igreja que libertou uma menina no norte da África. A ONU fechou os braços, todo mundo abandonou, mas algo aconteceu, poder da oração. Então nós não podemos mais falar isso, a única coisa que eu posso fazer é orar. Não, eu vou fazer a melhor coisa que eu poderia fazer por você, é orar. É orar. Então esse é o primeiro pilar, a vida piedosa. Sabe, meus irmãos, não se iludam vocês que estão investindo em líder em treinamento, não se iludam com quem fala bem, não se iludam com quem é carismático, não se iludam com quem faz isso ou aquilo na célula. Sabe, a primeira coisa que nós devemos notar, a primeira coisa que nós devemos caçar em alguém que vai ser nosso líder em treinamento, é se essa pessoa tem vida piedosa. Sabe, não foram os grandes doutores que chacoalharam os que chacoalharam o mundo. Foram os homens pequenos que andavam aos pés do Senhor. Esses é que chacoalharam o mundo. Por quê?
Porque como diz Joel Kominski, lá naquele livro, que você que é líder de célula tem que ler, Grupos Pequenos Cheios do Espírito, quanto mais você ora, mais você percebe a sua pequenez e a grandeza de Deus. Quanto mais você ora, mais você percebe que, cara, Deus é só pelo Senhor mesmo. É só pelo Senhor mesmo. Então, esse é um pilar que você não pode abrir mão. Sabe, se tem uma coisa para você investir na sua vida, investe em oração. E como você vai fazer isso? No discipulado 1 a 1, nós mostramos isso pelo caminho da vida piedosa. Sabe, não se preocupe, comece com pouco. Desafie a sua célula, sabe, nos 15 minutos. 7 minutos e meio de oração, 7 minutos e meio de uma meditação. Comece com um verso. Não importa, começa com verso, comece com 7 minutos e meio de oração. Ensine. Oração é algo que nós ensinamos. Oração não é dom. Não existe na Bíblia o dom da oração. Casse na Bíblia, não existe. Não tem dom de fé, é verdade. Dom de oração não. O que existe? Cristão que ora e cristão que não ora. Oração é uma disciplina. Diga disciplina. É oração. Oração é isso. É disciplina, é exercício. Lucas 11, verso 1. Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Oração se aprende. Não nesse modo e nessa herança desse cristianismo romano que recebemos. Oração se aprende caminhando com quem ora. Oração se aprende vivendo uma cultura de oração. Oração se aprende praticando. Não adianta, que não vai acontecer por osmose. A salvação é de graça. Anote isso, a salvação é de graça. Mas a unção tem um preço. Quer ser ungido, quer ser mulher ungida, vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço de joelho dobrado, vai ter que pagar o preço de madrugada. Sabe a quantos cafés da manhã o nosso pastor vai? Sabe a quantos não sei o que, congresso? Não vai. Porque todo dia chega aqui 6 horas da manhã, 10 para as 6 da manhã. E fica até 10h30, 11 horas na presença do Senhor e diz, não vou abrir mão disso. Tem um preço. É o preço da madrugada, é o preço do choro, é o preço de falar, hoje eu não quero. Eu não quero. Sabe, você imagina como foi fazer e ter o momento, ter a vida piedosa na sexta-feira passada. Você acha que foi fácil? Não foi fácil não. Você está quebrado, você está cansado. Poxa, depois de tudo aquilo, fala assim, Deus, nós lutamos 1 mês. Por que o Senhor não levou logo na primeira semana? Por que deixou ter esperança? Como que você entra nesse dia de oração? E aí, conversando com a Kátia, naquele dia ela falou, olha, Deus me deu uma palavra hoje. Você imagina uma mãe enlutada, naquele dia ela teve um encontro com Deus. Mesmo naquele momento, numa dor terrível, ela teve a vida dela piedosa. Então, líder, invista como líder em treinamento naqueles que têm vida piedosa. E olha, eu estou mentindo? A gente sabe ou não sabe? Depois de 2, 3 meses na célula, se a pessoa tem ou não vida piedosa. Sabe ou não sabe, gente? Sabe ou não sabe? Com 2 horinhas por semana, 2, 3 meses, você descobre ou não? Esse homem tem vida com Deus. Isso aí está tendo um desencontro com Deus. Porque aqueles que sobem para o monte, descem tendo que usar véu. Porque começam a refletir aquilo que aquele que está no monte é. Glória. Na derrota reflete glória. Na vitória reflete glória. No dia triste reflete glória. No dia de frio reflete glória. No dia de calor reflete glória.
Então eu quero falar desse primeiro pilar, vida piedosa. Sabe, sem isso vai ruir. Pode ter a melhor capacitação, pode ter o melhor tudo, gente. Isso é fundamental, não abram mão disso. Para a vida de vocês e para a célula de vocês. E olha, não é natural, não pense que disciplina é natural. O que é natural? A gente querer comer o pudim, isso que é natural. Entendeu? Levantar cedo e ir para a academia, nadar, é natural, Jefferson? Lá nadar no mar? Nada, todo dia pergunta para ele, acorda feliz da vida, no inverno vou nadar no mar, que coisa legal. Não é natural. É disciplina. É incentivar a sua célula, é mandar lá no grupo, lá, olha, 1, 2, 3, é partilhar, olha, Deus falou comigo, é levar a sua célula hoje, nessa semana, alguém tem alguma palavra de Deus, Deus falou alguma coisa com vocês, é incentivar, é mostrar, é levar, é caminhar com vocês, olha, vem, vamos fazer o devocional junto, é marcar café e falar, vamos fazer um devocional junto, nós vamos nos encontrar, é para fazer o devocional, é para orarmos juntos, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Nós precisamos, de novo, resgatar e enfatizar esse pilar, vida piedosa, vida piedosa, vida piedosa, é desafiá-los, meus irmãos. Nós vamos ver o de repente. O de repente está para chegar, gente. O de repente o anjo vai chegar. De repente as cadeias vão chegar. De repente a casa vai se encher. Então, se é para investir, invista poderosamente nesse pilar. Invista, lute em oração. Sabe aquela pessoa tranqueira da célula? Sabe? Ore. Sabe, você imagina, você está casado com uma pessoa que serve a Deus, que é filha de Deus. E você começa, olha só como que a gente não confia no poder da oração. A gente quer mudar o outro, brigando com o outro, falando que o outro deixa a pasta de dente assim, deixa a tampa aberta do sanitário fechada, aquela coisa toda que é um estresse em todas as casas. Que a toalha lá de lavar o rosto ficou suja. Mas eu digo, gente, mas vai ficar suja. A gente limpa, vai ficar suja. Mas tudo bem, mas acontece em todas as casas. Sabe como você vence isso? É na oração. Fala assim, Deus, essa mulher é tranqueira demais. Mas é tua filha. Eu casei com ela. Muda ela. Bombardeia ela, satura ela com oração. Fala assim, Deus, incomoda. Deus, tira o sono dela essa noite. Tira. Traz a memória dela o que dá esperança. Ele está colocando a esperança nessa promoção. Ele está colocando a esperança nesse dinheiro que vai chegar. Deus traz a memória dele o que nos dá esperança. Bombardeia ele com oração. Bombardeia. Vocês acham como que nós chegamos aqui? Meus irmãos, nós já tivemos aqui, nós já tivemos líder de célula. Nós já tivemos líder de célula lá no início. Isso é lá no início. Agora a gente pode falar que já passaram aí 10 anos. Que sabe o que dizia para a gente? Nosso pastor está aqui. Eu não vou fazer isso. Na minha, você imagine o que subia dentro de mim. E o meu pastor falava, Roberto, calma. Deus vai dar paga. E assim, eu nem com espada na mão, eu estava com outras coisas na mão. Mas fala, eu não vou fazer isso. Não vai ser assim. Eu não quero isso. Aqui não vai ser assim. Esse grupo é meu. O que a gente tem? Ora. Ó Deus. Dê uns 3 bodes para ele. Deus manda mesmo os bodes. Manda. Troca as ovelhas por bode. Ó Deus. Faz aí. Aquilo que Paulo faz. Ele ora, ele fala, olha Deus, olha o que eles estão. Corrige, mostra. Nós precisamos exercitar e fundamentar esse que é um pilar do movimento celular. Vida de oração, vida piedosa, vida
de devocional. Sem isso, meus irmãos, nós podemos ter aqui os melhores grupos de música, nós podemos ter as melhores bandas, nós podemos ter os púlpitos mais eruditos, nós podemos ter o melhor ambiente, nós podemos ter tudo, mas nós não vamos mudar o coração de um homem, porque nós não temos poder para isso. Não é pela força e nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Então nós precisamos voltar a esse princípio de líderes que se reúnem, sabe para quê? Para orar, de ensaios que são para oração, de reuniões que são por busca pelo poder de Deus, de gente que tem joelho calejado, de gente que tem madrugadas, de gente que tem manhãs, de gente que pega o feriado e diz: eu não vou atualizar a minha série, eu vou atualizar a minha vida de oração, a minha leitura bíblica, a minha comunhão com Deus. Que Deus te abençoe. Invista nesse pilar. Saia daqui com uma decisão. Esse pilar vai ser a marca da minha célula, vai ser a marca da minha supervisão, vai ser a marca do meu ministério. O Roberto é tranqueiro. É verdade. É verdade. Mas ele ora. Fulano é tranqueira. É verdade. Mas é uma pessoa de oração. Seja marca. Tá bom? Vamos orar? Vamos. Mês que vem nós vamos ver o outro pilar, tão importante quanto esse. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos desafia a voltarmos ao início de tudo. Deus, ao primeiro amor. Deus, e nós queremos romper, nós vamos romper. Nós cremos, Pai, que o Senhor está trazendo, Deus, os anos, Deus, da enorme chuva. O Senhor tem dado uma palavra. Deus, o Senhor derramou nos nossos corações uma promessa. E nós cremos que vai chegar. E nós queremos, Pai, construir tudo isso em cima de alicerces muito firmes, para que o prédio seja grande, para que as estacas não caiam. Deus, porque nós cremos que o Senhor vai mudar a cidade do Rio. O Senhor vai transformar a zona sul do Rio. Deus, nós veremos mesmo milhares e milhares sendo transformados. Pai, gente, Deus, profetizando, buscando o Senhor, servindo ao Senhor, amando, Deus, essa cidade. Deus, nós cremos que para isso, Deus, nós necessitamos, nós precisamos, Deus, de termos mesmo uma vida piedosa, de termos uma vida que busca o Senhor, uma vida intensa contigo, uma vida que ouve, Deus, uma vida que caminha, uma vida, Deus, que está em sintonia contigo. Então, Deus, põe esse desejo nos nossos corações, nos dê capacidade, Deus, de vivenciarmos mesmo a disciplina da oração. Deus, termos mesmo uma vida de oração, Deus, de comunhão, de encontro com o Senhor, de entendimento daquilo que o Senhor tem feito. Deus, o cônjuge não pode nos mudar, amigos não podem nos mudar, Deus, pastores, líderes, supervisores, coordenadores, esses também não nos mudam, Pai. Deus, porque quantas vezes que ouvimos pessoas, Deus, e foi como se nada tivéssemos ouvido. Mas Deus, um dia, o Senhor foi lá. Deus, naquela cobertura, naquela casa, e o Senhor mostrou para Pedro que ele era um preconceituoso, que ele era um racista. Quem poderia falar para ele isso, Deus? Quem poderia? Deus, quantas pessoas talvez tenham dito para ele: Pedro, você faz acepção de pessoas, você não reconhece os gentios, você não crê que o Espírito pode vir sobre eles. Mas Deus, o Senhor falou com ele naquele momento de oração. O Senhor mostrou para ele e ele mudou, Pai, completamente. Nós precisamos mudar em muitas coisas para que o nosso ministério venha a fluir.
Muitos problemas não têm sido pessoas, mas tem sido a nossa falta de comunhão contigo, de sintonia contigo. Então, ó Deus, derrama mesmo nas nossas células, nos chame nas madrugadas, ao meio-dia, no metrô, no ônibus, no carro. Ó Deus, que sejam momentos intensos com o Senhor. Ó Deus, nos acorde. Ó Deus, tire de nós o cansaço e permita mesmo, ó Deus, te buscarmos intensamente. Ó Deus, nesse momento agora, ó Deus, simbolicamente nós estendemos nossas mãos e abençoamos esses meninos e meninas. Ó Deus, que vão entrar nesses ônibus. Ó Deus, mais de 130. Ó Deus, nós profetizamos. Ó Deus, que eles são nossas flechas. Ó Deus, uma grande aljava o Senhor está dando a esta igreja. Uma aljava, ó Deus, cheia de flechas. Ó Deus, e essas flechas não ficarão na aljava, elas acertarão alvos nessa cidade. Ó Deus, elas impactarão essa cidade, elas transformarão essa cidade. Nós queremos lançar todas. Então, Deus, que esses dias sejam dias de busca, de intensa busca pelo Senhor. Ó Deus, sejam dias de arrependimento, de conversão, de batismo no Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que o Senhor venha sobre eles ali. Ó Deus, encha toda a casa, encha todos os quartos, encha, ó Deus, cada cômodo, encha mesmo, ó Pai. Ó Deus, são nossos filhos e nossas filhas, e nós cremos que eles farão muito mais, ó Deus, do que a gente. Eles farão muito mais, porque nós cremos, ó Deus, que sobre eles está a promessa. Ó Deus, sobre eles, ó Deus, está, ó Deus, a palavra que o Senhor deu ao nosso pastor. Eles serão, ó Deus, aqueles que vão estender, que vão alargar, ó Deus, que vão multiplicar, que vão levar além. Então Deus usa João Marcos, Júlia, toda a equipe, cada pessoa que vai ministrar, ó Deus, nas oficinas, aqueles que vão pregar, ó Deus, aqueles que vão aconselhar nos quartos, aqueles que vão orar, ó Deus, que haja uma intensa, ó Deus, uma intensa busca pelo Senhor, quebrantamento, ó Deus, transformação, Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, no nome de Jesus, leve-os guardados. Ó Deus, ponha os teus anjos, ó Deus, batedores, indo à frente, guardando, protegendo, livrando de todo mal, ó Pai, no nome de Jesus. E nós nos comprometemos, ó Deus, orarmos todos os dias por eles, todos os dias, para que todos os dias estejam, ó Deus, tenha derramar do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá na graça e na paz do Senhor. Até sábado tem culto aqui, uma arena muito especial, vai ter um festival de caldos, se você trouxer o seu potinho de caldo. E então vai ser assim bacana, eu desafio você a trazer um potinho,